Quem diria que em um vídeo de comemoração ao Dia dos Pais, nós estaríamos falando de Sesshomaru. Pois é, ele e outros dos papais das séries de Inuyasha e Yashahime vão ser os assuntos do vídeo de hoje. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e vocês estão prontos para nós falarmos um pouquinho sobre os papais de Inuyasha e Yashahime? Porque nesse vídeo aqui eu selecionei 5 deles para a gente poder falar um pouquinho sobre as atitudes como grandes pais e exemplos dentro da trama de Inuyasha e também de Hanyo no Yashahime. Mas não são só os 5, a gente tem também algumas menções honrosas que vão aparecer por aqui. Então continua até o final do vídeo para não perder nenhuma. Não esquece de deixar o seu like para dar uma força pro canal e se você não é inscrito, chegou nesse vídeo de forma aleatória, já está super convidado a se inscrever. A gente não podia deixar de começar falando justamente daquele que é o papai mais famoso dentro de Inuyasha. Sim, Ino no Taisho, ou Touga, o pai de Inuyasha e Sesshomaru. E se você quiser mais informações, a gente já fez um vídeo com tudo que a gente sabe sobre ele. Eu vou deixar o vídeo aqui no link do card. Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele como pai. Exatamente. Infelizmente, desde o início da série, Touga já não era mais vivo, então a gente não pôde ver muito da interação dele com os filhos, principalmente com o filho mais novo, Inuyasha. Mas eu acredito que a gente tem uma série de coisas que a gente pode conversar sobre o Touga em relação à maneira como ele criou os filhos e o legado que ele deixou para os dois. O grande general Cão, rei do oeste, foi o grande responsável por deixar 2 grandes e poderosas heranças para seus filhos, Inuyasha e Sesshomaru, respectivamente Tessaiga e Tenseiga. Mas vocês acham que o motivo dele estar nessa lista é porque ele deixou 2 espadas poderosas para os filhos? Não, é justamente porque essa herança na forma das espadas serviu para os seus próprios propósitos, para desenvolver compaixão e amor pelos humanos nos corações dos seus filhos. Claramente Inuyasha, por ser um meio yokai, teria uma certa facilidade em se identificar com os humanos e aprender a amá-los e respeitá-los, então ele herdou a Tessaiga para que ele pudesse ser forte e proteger os humanos, afinal a gente sabe que a Tessaiga foi criada justamente para proteger Izayoi. Então nada mais justo que essa fosse a sua função quando herdada pelo seu filho Inuyasha. Inclusive a gente vê um pouco disso quando ele consegue usar a Tessaiga pela primeira vez contra o seu irmão mais velho. Já Sesshomaru, por sua vez, era um pouquinho mais difícil. A gente vê ali no filme 3 a tentativa de Touga em conversar, em mudar o coração de seu filho, sem sucesso, então ele acaba deixando para este a Tenseiga, a espada capaz de salvar 100 vidas com um único manuseio. Isso porque, por meio da Tenseiga, Sesshomaru aos poucos poderia desenvolver compaixão, como a gente viu que aconteceu. É claro que a gente teve ali uma certa ajudinha de uma humana bastante querida pelo fandom, mas a gente não pode deixar de pensar em como a presença da Tenseiga, a herança de seu pai, também auxiliou Sesshomaru nessa jornada. Inclusive, foi por meio da Tenseiga que ele pôde salvar a Rin. Além disso, Touga foi um grande exemplo de um pai que dá de tudo para proteger os seus filhos, afinal, ele se sacrificou em uma batalha mortal, mesmo estando ferido, para poder proteger Izayoi, sua amada, e também o seu filho recém-nascido, Inuyasha. Então, nada mais justo que Ino no Taisho esteja nessa lista. O próximo que nós vamos falar, e na verdade essa aqui não é uma lista de quem são os melhores ou os piores, nós vamos apenas mencionar aqui 5 dos pais de Inuyasha e Hanyo, é ninguém menos do que o filho do primeiro, este Sesshomaru. Sesshomaru, a gente conhece a jornada dele como possivelmente uma das mais dinâmicas e bem elaboradas e desenvolvidas dentro de toda a série Inuyasha por conta do seu grande amadurecimento e do seu desenvolvimento, o quanto Sesshomaru mudou desde o primeiro capítulo que apareceu até o último e principalmente em Hanyo no Yashahime. Após a conclusão dos eventos de Inuyasha, a gente descobre na série sequência de que Sesshomaru se tornou pai de 2 meio yokais gêmeas, Setsuna e Towa. E é então que nós tomamos um pouco de conhecimento das atitudes de Sesshomaru e eu vou falar aqui sobre o que a gente teve até então nos acontecimentos da primeira temporada, que são justamente Sesshomaru
retirando as filhas de perto da mãe com única e exclusiva intenção de protegê-las de Zero e Kirin Maru. Inclusive fica ali subentendido que ele iria levar a Rin também para próximo das suas filhas, né? Afinal essa é a fala do Jaqen, logo quando ele cria a barreira para proteger as meninas. Inclusive Sesshomaru as deixa com pérolas do arco-íris que seriam responsáveis por ajudá-las a dar um power-up nelas. Então, a gente vê uma certa preocupação de Sesshomaru, não apenas de que as meninas estivessem protegidas pela barreira, fora do radar, digamos assim, da Zero, e também que pudessem ter uma forma de se tornar mais fortes por meio das pérolas do arco-íris. Além disso, a gente sabe que após o incêndio causado por Homura, Sesshomaru enviou Jaqen meio escondido ali por trás do A1 para que pudesse resgatar Setsuna e então levasse ela para um local ainda mais seguro, o vilarejo dos meio-yokais. É então que ele passa a mandar vários bilhetes para Setsuna para que ela aprenda como desenvolver os seus poderes e se defender por conta própria. Mas não é só isso, Sesshomaru também teve um papel ativo dentro da juventude, dos acontecimentos mais recentes da vida das meninas. Embora a gente saiba que ele não impediu a morte de Setsuna, uma coisa que a gente pode discutir num vídeo analisando aí o trailer e o pôster da segunda temporada, eu também entendo que talvez ele tivesse ali um plano B, alguma forma de trazer a Setsuna de volta à vida. Não é à toa que ele entregou a Tenseiga mesmo quebrada para a toa. Além disso, a gente viu outras ocasiões onde ele protegeu as suas filhas, como quando ele e Kirin Maru se enfrentam no episódio 18, onde ele intercepta o ataque de Kirin Maru justamente para proteger as filhas. Então, algo mudou ali entre o episódio 18 e o 24, havia um motivo para Sesshomaru permitir aquela batalha, e a gente vai descobrir isso provavelmente logo no começo da segunda temporada. Outro papai que a gente deve mencionar aqui como um grande pai que mostrou não apenas proteção, mas principalmente carinho e muito amor foi Sota Higurashi. Sim, a gente vai colocar aqui, sem dúvida nenhuma, o papai adotivo da Toa Higurashi. Aquele que encontrou aquela pequena Hanyo perdida ali debaixo da Árvore das Eras, dentro do templo da família Higurashi, e imediatamente entendeu que ela não era daquele mundo. E então não poupou esforços para cuidar e educar ela ao longo de toda a sua vida e adolescência, até que então ela tomasse a decisão de revisitar o seu mundo junto com Setsuna e Moroha. Além disso, a gente não pode pensar só em toda essa vida que o Sota deu para uma menina que apareceu de repente, que era uma meio yokai, ou seja, olha quantos fatores para serem processados para que ele pudesse decidir se ele de fato iria assumir aquela responsabilidade de cuidar daquela menina. Mas além desse grande coração, a gente vê que ele se preocupou também quando outras pessoas apareceram, como Setsuna e Moroha, quando vieram para a Era Moderna e ficaram abrigadas por um tempo dentro da casa de Sota. A gente consegue perceber então esse grande coração dele, preocupado, inclusive naquela conversa quando ele se despede da Toa Higurashi, e também em outras atitudes, como ele mudando a Toa de escola justamente para que ela não se envolvesse em mais brigas, claramente preocupado com a segurança dela. Até mesmo aquela fala a respeito das roupas dela, acredito eu que seja única e exclusivamente uma preocupação de que aquilo fosse um motivo para que aqueles desordeiros a provocassem e ela então se envolvesse em mais brigas e corresse algum perigo. O que eu consigo ver aqui é que Sota é um grande paizão e que, mesmo estando longe de Toa, está preocupado com ela com certeza. O próximo pai é aquele que teve mais filhos dentro de toda a história de Inuyasha, Naraki. Na verdade não, é só uma brincadeira. Por mais filhos que Naraki tem, acho que ele não é exatamente ali um exemplo a ser seguido. Afinal, todas as suas crias, todos os seus filhos morreram, alguns pelas próprias mãos dele. Então não, ele não vai entrar nessa lista, por mais que ele tenha tido um monte de filhos. Sabe por quê? Porque não basta ter filhos, tem outros motivos além de ser um pai biológico, e é por isso que a gente colocou o Sota aqui na lista, e é por isso também que o próximo está nessa lista, que ninguém menos do que Jaqen. Sim, mas Avalon, quem é o filho do Jaqen, a filha? Pois é, meus queridos, eu entendo que Jaqen é nada mais que um grande paizão para Rin,
a maneira como ele sempre se comportou ao lado dela, como ele sempre tentou protegê-la dentro de suas limitações. Eu sei que algumas pessoas não o veem dessa forma, mas eu acho que ele cumpre muito bem um papel de pai, como eu disse, dentro das limitações de poderes dele, então não dá pra gente imaginar que quem iria resgatar a Rin das mãos de Narak seria o Jaqen, afinal, coitado, né? Mas ele exerce muito bem esse papel ao estar sempre orientando ela, sempre atendendo os pedidos dela quando a Rin reclamava de fome, quando a Rin reclamava de alguma coisa, estando sempre conversando com ela, instruindo ela sobre quais alimentos eram comestíveis, sobre plantas venenosas, ajudando ela e educando ela, um papel de um verdadeiro pai. Inclusive, ouso dizer que muitas das vezes em que Jaqen acabava sendo um pouco ali carrancudo com a Rin, pedindo para que ela não incomodasse o senhor Sesshomaru, nada mais era do que uma preocupação dele em relação à menina. Afinal, convenhamos que Sesshomaru tinha um histórico de ser bastante agressivo e de não gostar de humanos. Então, eu entendo que ele nada mais se preocupava de que ela pudesse acabar irritando aquele que, pelo menos no princípio, dizia odiar humanos e meio yokais, né? Claramente, Jaqen se preocupava com aquele coração puro e com a inocência da Rin, e isso é reforçado também em Hanyo no Yashahime, quando ele está ao lado de Sesshomaru no momento de resgatar as filhas para levá-las a um lugar seguro. Nós vemos que Jaqen se coloca à disposição e promete protegê-las, inclusive prometendo também trazer Rin para perto de suas filhas. Então, nada mais do que um grande paizão. E vamos às menções honrosas antes de nós falarmos sobre o último dessa lista, que elas são justamente a própria mãe da Agome e a mãe da Shiori. Sim, eu considero que a mãe da Agome, por conta de, vocês sabem, o pai da Agome ter falecido, e se vocês não sabem, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história dele. Infelizmente, por conta disso, a mãe da Agome teve que assumir ali um papel a mais para participar mais ativamente, para cuidar da educação dos filhos. Então, nada mais justo de que, ainda sendo o Dia dos Pais, nós dermos créditos e colocarmos como uma menção honrosa também as mamães que exercem essa dupla função para cuidar dos seus filhos. Então, mãe da Agome e também a mãe da Shiori, que infelizmente perdeu o seu amado muito cedo, e a Shiori acabou sendo protegida única e exclusivamente por sua mãe, uma humana que inclusive peitou ali os yokais morcego para o bem de sua filha, para a proteção de sua filha, assim como também peitou aqueles moradores do vilarejo que temiam a Shiori e não queriam a presença dela naquele local. Também temos menções honrosas a Izayoi, a grande mãe de Inuyasha, que cuidou dele sozinho, deu todo o amor e proteção que ele precisava, mesmo sendo um meio yokai que sofreu muita discriminação em sua juventude, como a gente viu em alguns flashbacks no anime, e também o próprio Inuyasha. Só não está nessa lista porque até o momento da gravação desse vídeo, a primeira temporada de Hanyo no Yashahime, a gente viu muito pouco da interação dele com a filha Moroha. Eu tenho certeza que ele se preocupa muito com ela e que ele deve estar agoniado lá no outro mundo. Inclusive, a gente vê um pouquinho disso no trailer da segunda temporada, né? Então aguardem a análise aí. Mas por conta dessa escassez de maiores momentos e informações, eu vou deixá-lo com uma menção honrosa, porque não teria muito o que eu falar sobre a maneira como ele se comporta junto da Moroha. Quem sabe no ano que vem, num vídeo de especial Dia dos Pais, a gente já não tem essa interação para poder estar comentando. Por fim, o último dessa lista é Tsukui Omaru, o pai da Shiori e filho de Taigo Kumaru. Eu resolvi colocá-lo nessa lista porque ele não apenas renunciou o caminho ali dos yokai morcegos, decidiu não mais erguer a barreira que os protegia para viver com sua amada e sua filha no vilarejo humano, como também enfrentou seu pai quando este não aceitou essa decisão. Inclusive, mesmo após morto, ele continuou ali orientando e protegendo a sua filha, como a gente vê quando Shiori estava ali sendo utilizada pelo seu avô, Taigo Kumaru, como refém, digamos assim. Ele utilizava ela para criar a barreira e ao mesmo tempo colocava sua vida em risco caso Inuyasha quisesse derrotá-lo, colocando assim a Shiori como um possível alvo junto com Taigo Kumaru. E a gente pôde ver que Tsukui Omaru protegeu Shiori até mesmo após a morte, neste episódio onde Taigo Kumaru acaba sendo derrotado e Inuyasha adquire os poderes da Tessaiga de lâmina vermelha que destrói barreiras. Ele é tão um pai, tão preocupado, tão protetor, que mesmo após a morte continuou protegendo a sua filha.
E bom, meus queridos, esses são alguns dos pais que eu acho que deram um grande exemplo do que é se preocupar e educar os filhos da sua maneira, né? Considerando que a gente está falando de uma ficção. E eu quero saber de vocês, quem vocês acham que pode ser um grande paizão aqui? Comentem, pode ser alguém dentro do vídeo ou até mesmo algum outro que vocês lembraram. Tem algum pai que eu deixei de mencionar aqui nesse vídeo? Comenta aí quem vocês acham que devia estar nessa lista. Façam uma listinha de vocês se vocês quiserem, porque eu vou ficar bastante interessado em saber aí quem eu posso ter esquecido. E para eu saber que vocês ficaram até o final do vídeo, eu vou pedir para vocês comentarem uma palavra nesse comentário aí com a listinha de vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem pai do ano no comentário para eu ter certeza que vocês assistiram até o final. Muito obrigado por tudo, meus queridos. Um grande abraço e até mais.